Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jorge falando, canal Espiritualmente. Esse vídeo também vai para o meu Instagram, tá? Mas se você que está me vendo no Instagram, já deixo o convite para você ir lá no canal. O link está na bio do Instagram. Clica aí, segue, curte os nossos vídeos, ajuda-nos a divulgar esse trabalho. É um trabalho de formiguinha que a gente tenta construir um canal que tenha assunto relevante, que seja assunto educacional, espiritual, que leve-nos a um desenvolvimento humano, mais próximos daquilo que o Espírito Santo de Deus quer para as nossas vidas como vida plena. Então é um trabalho que é um trabalho difícil, porém bastante gratificante. E a sua curtida, que não vai custar a você nenhum real, vai ajudar demais para nós, que o nosso conteúdo seja indicado pelo YouTube, seja assim, seja levado e alcance mais pessoas, tá bom? Gente, eu queria falar aqui rapidamente de uma polêmica de ontem, né, que foi a polêmica fala do presidente Bolsonaro a respeito dos atos de Jesus, quando ele faz uma comparação com o milagre da multiplicação, né, e as políticas assistencialistas do PT. Isso aí gerou uma zoação, mas no meio da zoação tinha muita gente questionando, tentando entender. E pessoas que não conhecem a fundo o texto bíblico também ficaram se questionando se a passagem existia e se era realmente aquilo que ele estava dizendo que era. A passagem existe, ela está em João, capítulo de número 6, tá? Especificamente, ela está no verso 26 do capítulo 6 de João, certo? Mas é importante ler o capítulo todo. Eu já vou falar isso de antemão, porque esse é um dos primeiros erros que o presidente Bolsonaro comete, que é esse erro de fazer uma leitura sem respeitar o contexto e sem respeitar o distanciamento cultural que nós temos do tempo de Jesus para cá. Mas eu vou sintetizar porque o texto é muito longo, o capítulo 6 em si é longo, mas eu vou tentar sintetizar para vocês. O texto de capítulo 6 de João vai falar especificamente do momento em que Jesus multiplica os pães e peixes. Nós sabemos pelos outros evangelhos que Jesus não faz isso só uma vez, tá bom? Faz mais de uma vez. Mas João escolhe só um momento para narrar esse milagre. Jesus multiplica os pães e peixes. Depois tem o milagre de Jesus andar sobre o mar, acalmando a tempestade que atacava o barco dos discípulos, certo? E tem o momento em que ele se distancia dos discípulos nesse processo do milagre. Ele não fugiu para dar simplesmente uma escapadinha, foi um momento que ele teve de milagre, de operar um milagre que tinha um simbolismo, tá? E é importante a gente entender isso, que no Evangelho de João o milagre não é um milagre pelo milagre, mas ele é um símbolo, ele é um sinal da missão de Cristo como Messias, tá? E aí o que é que acontece? Jesus ele faz esse processo de andar sobre o mar. Os discípulos, os seguidores, aqueles que estavam a multidão ao redor de Jesus, que tinham comido os pães e peixes no primeiro momento, descobrem que Jesus não está mais naquela cidade e saem à procura dele, vão procurá-lo. E aí no verso 26, quando os discípulos encontram, né, os seguidores, a multidão encontra Jesus e pergunta como foi que o senhor chegou até aqui e tal, Jesus vai dizer no verso 26 assim para eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Dois pontos. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Bolsonaro tentou pegar essa parte aí para construir uma crítica. E no raciocínio, assim, a impressão que eu tive, assisti várias vezes a fala dele, a impressão que eu tive dele é como se ele estivesse falando que Jesus aqui está expressando uma decepção. Olha, Jesus tentou dar o pão, Jesus tentou dividir o pão com as pessoas, e aí as pessoas começaram a procurar ele só pelo alimento, tá vendo o que é que acontece e tal? Gente,
não tem nada a ver com a história. Jesus ele não expressa aqui uma decepção por ter sido solidário à fome das pessoas. Jesus não demonstra nessa fala, por mais que alguns erroneamente, lendo o texto rápido, queiram entender dessa forma, Jesus não está expressando no verso 26 uma decepção por sua atitude solidária de operar um milagre que matou a fome de muita gente. Não é isso. O texto, a frase de Jesus está dizendo para aquelas pessoas que ele quer ser Deus na vida deles, quer ser o Senhor, quer ser o Cristo, mas não o Cristo só que resolve as questões materiais, mas um Cristo que traz sentido espiritual para a vida. E Jesus, como conhecia as mentes e os corações, sabia que parte daquele povo estava ali realmente somente para satisfazer as suas necessidades materiais, a necessidade de alimento. E a crítica de Jesus é essa. A crítica não é, olha, eu fiz um milagre, vocês agora só me querem pelo milagre e tal, e aí não vou mais fazer milagre. Não é isso, até porque, como eu já falei no começo do vídeo, esse milagre de multiplicar pães e peixes, Jesus já fez mais de uma vez no Evangelho. Você vai ler em outros evangelhos 2 multiplicações de pães e peixes. Então, não são os atos solidários, não é o milagre da solidariedade que Jesus operou aqui, o milagre de repartir o pão, que lhe causa frustração. O que acontece é que Jesus faz uma crítica àquele pessoal porque eles estão focados apenas em suprir as suas necessidades materiais, que naquele tempo eram coisas gritantes, gente, era gritante. Se há nos dias de hoje uma diferença enorme entre ricos e pobres, se há hoje deficiência de alimentos, se há hoje um quantitativo enorme de pessoas vivendo em insegurança alimentar praticamente total, se hoje, com todo o desenvolvimento que a humanidade já alcançou, nós ainda temos desigualdades sociais gravíssimas, você imagine no tempo de Jesus, onde o povo era governado por um império tirânico, que oprimia o povo com uma alta carga tributária e que fazia com que eles não tivessem realmente nenhum básico para comer. Faltava muitas vezes o básico. Se você fizer uma leitura, uma pesquisa honesta sobre como era a Palestina no tempo de Jesus, você vai notar coisas terríveis. O povo, expectativa de vida baixíssima, povo morrendo por doenças simples, desnutrição, todas as investigações antropológicas, arqueológicas mostram isso. Aquele povo era um povo realmente sofrido e as necessidades materiais deles precisavam ser supridas o tempo inteiro. Mas Jesus, mesmo nessa situação de crise, de gravidade, Jesus chama aquele povo para olhar para a vida e olhar a vida para além do pão, para além do alimento, não desvalorizando o alimento, não desvalorizando a importância de ser solidário, não, pelo contrário, em muitos outros momentos Jesus desafia pessoas a serem solidários. Ele chega para o jovem rico e diz, vai, vende tudo o que tem, doa aos pobres, sustenta os pobres e me segue. Jesus em nenhum momento expressa decepção por essa, entre aspas, política de assistencialismo, como tentou se colocar aí na fala. Ele não demonstra essa decepção por isso, mas pelo contrário, ele está querendo convidar as pessoas a olharem a vida para o seu aspecto de transcendência. A vida não é só o pão, a vida não é só o alimento é importante. Jesus fez muito para poder dar alimento às pessoas, mas não termina só nisso. A questão não finda só em saciar a fome e a sede. É isso que Jesus está falando, mas a leitura infeliz, sabe? Essa infelicidade que nós temos de olhar para o mundo e tentar interpretar tudo com viés político, isso é danoso.
Isso é extremamente danoso, isso vai contra uma interpretação bíblica minimamente sadia. E é isso que o senhor Bolsonaro, né, o presidente da República, fez. Ele quis ler a Bíblia com os olhos de um extremismo de direita e praticamente taxou Jesus como um esquerdista frustrado, um esquerdista fracassado e querendo mostrar que, olha, a humanidade só está atrás de quem lhe deu pão. Por mais que isso seja verdade, que muita gente está correndo mesmo só atrás do sustento, que já é uma coisa bem difícil, o desafio de Jesus continua o mesmo. E ele não fecha a mão para nos ajudar nas nossas necessidades materiais por causa disso. Pelo contrário, o Espírito Santo continua operando através da solidariedade, mas ele também opera através de um convite pessoal ao coração para que as pessoas consigam olhar para a vida e ver algo para além do pão, ver algo para além da roupa, ver algo para além das necessidades materiais. Então, gente, eu só posso, nesse comentário, eu tentei explicar um pouco a passagem que Bolsonaro cita muito superficialmente e faz uma interpretação, assim, lamentável, para tentar explicar a vocês isso. Jesus acredita na solidariedade. Jesus pregou a solidariedade. Jesus pregou que nós deveríamos aprender a viver de forma mais simples para ajudar os nossos irmãos em necessidade. Ele pregou isso. Isso é importante. E aí vai uma opinião minha. Para mim, toda política que tem um olhar solidário, ela é positiva. Independente dela ser de esquerda ou de direita, porque essa questão de viés político comigo não rola. Mas a expressão de Jesus, a crítica que Jesus fez aqui àquelas pessoas, nunca foi uma crítica gerada por uma frustração por ter sido bom. Jesus nunca se frustrou por ter sido bom. Jesus nunca se frustrou por ter sido solidário. Ele foi solidário e foi solidário a nós até o fim, quando foi para a cruz, em solidariedade para alcançar a minha salvação e a sua. Então, não veja o texto dessa maneira. Jesus multiplicou o pão, teria multiplicado de novo, fez esse milagre mais de uma vez, convidou os discípulos a repartirem e ele continuaria fazendo se estivesse aqui no meio de nós hoje, em 2021, andando nessa terra e pregando. Ele estaria fazendo a mesma coisa. Mas ele convida-nos a olhar para a vida e ver na vida muito mais do que comida, do que dinheiro, do que necessidades materiais. Tá bom? Deus abençoe você, espero que você tenha entendido, compreendido o vídeo aqui. Como eu te falei, esse vídeo vai estar no Instagram, vai estar também no YouTube. Se puder dar uma passadinha lá, se inscrever, deixar um joinha, se ajudou você. Vou deixar um link com o vídeo da fala do presidente aí, se você não viu esse vídeo ainda. E vou deixar um link com a passagem bíblica de João. João, capítulo de número 6, para você dar uma lida e tentar também tirar suas próprias conclusões, tá? Deus abençoe. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.